Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos componentes mais importantes e, olha, um dos mais incompreendidos de um carro: os pneus. Pode não parecer, mas eles são a peça de tecnologia mais fundamental entre o veículo e a estrada. E entender direitinho como eles funcionam pode fazer uma diferença enorme, tanto para a segurança quanto para o bolso. Para começar, uma pergunta rápida. Pensa só em todos os sistemas de segurança que um carro tem hoje. Freio ABS, airbags, controle de estabilidade. Agora, qual deles é o que mais passa batido, que a gente mais esquece? A resposta, olha, pode surpreender. São os pneus. E essa falta de atenção, ela tem um preço bem alto. Esse alerta aqui, de um estudo da Continental, é super direto. A manutenção errada dos pneus tem consequências sérias. Pneu com a pressão errada não é um detalhezinho, não. É um fator direto em muitos acidentes que acaba com a capacidade do carro de reagir numa emergência. Ok, então vamos mergulhar nisso. Nos próximos minutos, a gente vai passar por 4 pontos essenciais. Primeiro, por que a pressão é a coisa mais importante. Depois, vamos decifrar aquele código todo que fica na lateral do pneu. Em seguida, entender a personalidade de cada tipo de pneu. E por último, vamos falar das tecnologias mais modernas de rodas e pneus. Começando pela base de tudo, a pressão dos pneus. E isso, gente, vai muito além de só encher o pneu. É, na verdade, o alicerce invisível que sustenta a segurança, o desempenho e até a economia de combustível do carro. E aqui está o ponto central. Rodar com pneu murcho é a causa número 1 de problemas. Mas por quê? Imagina um pneu com menos ar do que deveria. Ele se deforma muito mais a cada volta e isso gera um superaquecimento na estrutura interna. Esse calor todo vai degradando a borracha de dentro para fora e pode levar a uma falha feia, catastrófica, no meio da estrada. Agora, o que é impressionante aqui é o tamanho desse problema. Dá uma olhada nos números. Quase 1/3 dos carros e picapes estão por aí rodando com pelo menos um pneu perigosamente murcho. Na prática, isso significa que no trânsito do dia a dia, 1 em cada 3 veículos pode estar com a segurança toda comprometida por uma coisa tão simples de resolver. Manter a pressão certinha não é só sobre segurança, é também uma decisão inteligente para o bolso. Um pneu bem cuidado vai manter a estrutura dele inteira, sabe? Evita aquele desgaste irregular e pode durar até 7.500 quilômetros a mais. É como ganhar um belo de um desconto na próxima troca de pneus. E a economia não para por aí, ela continua na bomba de combustível. Pneu murcho aumenta o arrasto do carro no chão, é como se a gente tentasse correr na areia. O motor precisa trabalhar muito mais e acaba queimando, em média, 167 litros de combustível a mais por ano. É dinheiro que está literalmente virando fumaça. E aí a gente volta para o ponto mais crítico de todos: a segurança. Os dados são alarmantes. Com pneus murchos ou já gastos, a chance de acontecer um acidente simplesmente triplica. Pensa numa freada de emergência ou em ter que desviar de um obstáculo. A capacidade do carro de obedecer a esses comandos fica, assim, muito, mas muito comprometida. Então, como é que a gente evita isso tudo? É um processo que leva, sei lá, 2 minutos. A pressão correta está lá, indicada num adesivo na porta do motorista, geralmente em PSI ou bar. Uma dica de ouro: sempre meça com os pneus frios, antes de sair de casa, para a leitura ser precisa. Aí é usar um calibrador de confiança, ajustar a pressão e, por favor, não se esqueça do step. Ele também precisa de atenção. Beleza, agora que a pressão está dominada, vamos para a próxima fase. A lateral de um pneu parece uma sopa de letrinhas, um código secreto. Mas, na verdade, é o RG dele. Cada número e cada letra ali conta uma história fundamental sobre o que ele aguenta ou não. Vamos decifrar isso juntos. Vamos pegar como exemplo uma das medidas mais comuns que a gente vê por aí: 205/55R1791V. Parece complicado, né? Mas eu prometo que no final cada pedacinho disso vai fazer todo o sentido. Vamos quebrar esse código. A primeira parte, 205/55, define o formato do pneu. O 205 é a largura dele em milímetros. Simples. O 55 é o que a gente chama de relação de aspecto. Basicamente, a altura da parede do pneu é 55% da largura dele. Um número menor aqui significa um perfil mais baixo, mais esportivo. Um número maior, um perfil mais alto, que geralmente é mais confortável. Logo depois vem o R17. O R quer dizer que a construção interna do pneu é radial. Hoje em dia, esse é o padrão absoluto pela durabilidade e pelo desempenho. E o 17 é o diâmetro da roda em polegadas em que esse pneu tem que ser montado. Não tem erro. Pneu 17 para a roda 17. E para fechar, a parte talvez mais crítica para a segurança, 91V. Esses são os índices de carga e de velocidade.
O 91 é um código que diz o peso máximo que cada pneu aguenta com segurança. E o V é outro código que indica a velocidade máxima que o pneu suporta de forma contínua. Ignorar isso aqui é brincar com perigo. E aqui a gente vê exatamente como traduzir esses códigos. No nosso exemplo, o índice 91 significa que cada pneu suporta até 615 kg. E o índice V, ele aponta para uma velocidade máxima segura de 240 km por hora. É fundamental nunca, mas nunca mesmo usar um pneu com índices mais baixos do que os recomendados pela fabricante do carro. Ok, agora que a gente já entende o RG do pneu, vamos falar da personalidade dele. Aquele desenho na borracha não está ali de enfeite não. Ele define como o pneu vai se comportar na chuva, nas curvas, no dia a dia. É aqui que a gente escolhe um pneu que realmente combina com o estilo de direção. Basicamente, existem 3 personalidades. O simétrico é o pneu mais tranquilo, sabe? Ideal para o uso diário, focado em conforto e durabilidade. O assimétrico já é o atleta da turma. A parte de fora é feita para agarrar nas curvas e é de dentro para escoar a água. E o direcional é o especialista em chuva, com aqueles sulcos em forma de V que expulsam a água com uma eficiência incrível para evitar a aquaplanagem. A escolha certa depende totalmente de como o carro é usado. E na nossa última parte, vamos para as escolhas mais modernas. Hoje, a tecnologia de pneus e rodas oferece opções que mudam completamente a experiência de dirigir, sabe? E elas têm prós e contras que a gente precisa colocar na balança. Uma grande decisão hoje em dia é entre pneus Run Flat e os convencionais. Os Run Flats têm as paredes super reforçadas que deixam a gente rodar mesmo se o pneu furar, o que é uma vantagem gigante de segurança e conveniência. O outro lado da moeda são mais caros, mais pesados e a rodagem mais dura. Já os convencionais são o padrão. Mais confortáveis, mais baratos, mas se furar, é parada obrigatória na hora. E quanto às rodas? As de aço são aquelas, né? Robustas e baratas. Perfeitas para um trabalho mais pesado, mas elas são pesadas. Já as de liga leve, bom, elas são mais leves. E isso faz muita diferença. Menos peso nas rodas melhora a aceleração, a frenagem e até o consumo. Isso sem falar que o visual é muito mais moderno. É uma escolha entre a função pura e um pacote que junta desempenho e estilo. Então, para a gente amarrar tudo o que foi visto, aqui estão os pontos-chave. Primeiro, verificar a pressão todo mês, com os pneus frios. Segundo, aprender a ler o RG do pneu na lateral para fazer a escolha certa na hora da troca. Terceiro, combinar a personalidade do pneu com o estilo de vida e de direção. E quarto, avaliar as tecnologias mais novas, como Run Flats e rodas de liga, para ver o que realmente faz sentido para cada um. E para terminar, eu deixo aqui uma reflexão. Depois de tudo isso, a pergunta final não é para mim, é para quem está nos acompanhando. Os pneus do carro estão realmente preparados para garantir a segurança na próxima viagem? Agora, o conhecimento para garantir que a resposta seja sim está aí, nas mãos de quem dirige.